Graça e paz do Senhor, irmãos. Gostaríamos de saudar aos nossos irmãos e amigos que também têm a oportunidade de participar desse trabalho de adoração a Deus através dos nossos canais, através da nossa transmissão. Que o Senhor possa te abençoar ricamente, bem como cada um dos que aqui estão. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 73. Nós vamos dar prosseguimento a uma exposição anterior que fizemos há algumas semanas e teremos uma oportunidade de mais uma vez refletir nesse salmo. Enquanto os irmãos abrem no salmo, eu queria fazer uma breve enquete aqui, né? Eu tenho tido a oportunidade de servir há algum tempo em uma missão cristã chamada Palavra da Vida. Queria perguntar aqui, quantas pessoas aqui conhecem essa organização, esse ministério? Joia, pelo menos aí quase metade dos irmãos, né? Agora, uma segunda pergunta: quantos irmãos já tiveram a oportunidade de acampar nesse local? Certo, diminuiu um pouco mais o número, né? E aí a terceira pergunta, né, que eu vou dizer que seja o arremate final, né? Porque essa pergunta, na realidade, vai denunciar talvez a idade de algumas pessoas aqui. Eu acredito que menos gente ainda vai levantar a mão, tá certo? Mas eu queria perguntar a você se você já acampou na Palavra da Vida por volta da década de 80, 90. Você é contemporâneo meu? Certo. Bom, uma quantidade bem pequena de pessoas, né? Alguns talvez estejam escondendo aí a procedência, né? E aí a última pergunta de fato, irmãos, da nossa enquete, né? Eu queria saber de você, se você, enquanto teve a oportunidade de acampar nessa época no Palavra da Vida, comeu a tapioca de Tia Biró. Quem aqui comeu a tapioca de Tia Biró? Aí eu vou pedir para você levantar a mão alto. Uma das grandes iguarias do estado de Pernambuco você perdeu, né, de comer, tá certo? Tia Biró era uma senhorinha muito querida, pessoa que, quando eu estava lembrando dela ao preparar essa reflexão, né, em alguns momentos eu confesso que eu fiquei emocionado, né, puxando pela memória algumas situações, né, que tive a oportunidade de lembrar, né? Birozinha era, como a gente chamava ela carinhosamente, uma senhora da cidade de Paudalho, natural ali da região onde essa missão funciona, né? Ela teve a oportunidade de trabalhar na casa de alguns missionários que viviam ali no Palavra da Vida. Então, se você já ouviu no Palavra da Vida sobre um missionário chamado Steve Peterson, ou Magu, né? Ela praticamente criou os filhos de Magu, em um certo momento trabalhou na casa de seu Jorge Tais também, né? E ajudou na criação de Steve e das irmãs dele também. Tia Biró era uma pessoa muito querida, uma pessoa que fazia parte da história daquela instituição, né? Ela era uma mulher do campo, uma mulher simples, né? E Tia Biró, ela tinha alguns sonhos, dentre eles o que talvez todo brasileiro tenha, se ainda não possui uma casa própria. Ela queria ter a sua casinha, ela queria ter a sua casinha própria, né? E Tia Biró, ela em vida ainda conseguiu isso, com a ajuda dos missionários, com a ajuda, né, de alguns irmãos, também tendo a oportunidade de economizar um dinheirinho com a venda das suas tapiocas, ela conseguiu comprar a sua casinha. Tia Biró tinha outro sonho, e o outro sonho que Tia Biró tinha era o de ver o templo da sua igreja construído. Então, para isso, ela pagava um dobrado, vendendo
a quantidade de tapiocas que pudesse para poder ajudar na reforma e construção do templo da sua igreja. Tia Biró talvez tenha saído para algumas cidades do seu entorno, mas ela geralmente ficava mais ali por Paudalho mesmo, mas ela chegou a vir aqui a João Pessoa, né? Talvez tenha sido uma das viagens mais longas que ela teve a oportunidade de fazer. Uma ocasião que para a família da gente tem um significado muito grande. Ela veio para o casamento da minha cunhada com o meu concunhado, que é o reverendo José Roberto, né? E eu me lembro que naquela ocasião, né, quando Zé Roberto viu Biró entrar na primeira igreja de João Pessoa, né, com o melhor vestidinho que ela tinha, ela veio com a Kombi do Palavra da Vida, ela não gostava de andar de carro, ela sofreu um acidente de ônibus em uma das ocasiões em que foi para o acampamento, né, e ela não gostava andava de ônibus realmente a pulso, porque precisava, né? Mas ela veio para cá e eu me lembro que Zé, naquela ocasião, se desmanchou em lágrimas. A gente precisou, né, acalmar ele de tão emocionado que ele tinha ficado, porque eles eram amigos, né? Entre uma programação e outra, Zé ficava conversando com ela, ela montava o seu fogareirozinho de lado de um pé de cajá imenso que tem lá no Palavra da Vida ainda hoje, né, que fica de lado do escritório. E ali eles conversavam muito e criaram essa amizade. Era uma senhora baixinha, sorridente, esforçada, né? Tão esforçada que algumas vezes nós vimos tia Biró chegar andando da BR-408 até o acampamento, subindo aquelas ladeiras ali, né, para o trabalho. Não conseguia contato com alguém, né, naquela época, telefones, linhas analógicas, e ela chegava na estrada e ia andando para dentro do acampamento. Depois de aposentada, continuou trabalhando. Mulher simples que era, né, batalhadora pela vida. Tia Biró hoje está com o Senhor. No início aí da virada de milênio, ela faleceu. Mas aí eu me lembro de uma situação específica em que eu parei para comprar a minha tapioca, né? Tapioca raiz mesmo, irmãos. Aquela que era feita no fogareiro, o fogo era aceso com folha seca que tinha ali do pé de cajá, né? Ou então com uns pedacinhos de papel que ela trazia, geralmente aqueles sacos de pão, de papel, né? E sentada ali conversando, eu perguntei como é que ela estava, né? E ela disse que estava triste. Eu disse: o que foi, tia? Por que a senhora está triste? Né? Ela disse: meu filho, eu estou triste porque jogaram o óleo queimado dentro do meu poço. Tia Biró, com muito esforço, conseguiu cavar um poço, porque o acesso à água era muito difícil para ela. Ela tinha que andar muito para poder coletar água. E ali, a casa dela era a única casa da rua que tinha um poço. E um dos vizinhos jogou óleo queimado dentro do poço. Desculpe. E aí eu me lembro que jovem, né, quando ela disse isso, eu fiquei indignado, né? E na minha cabeça, né, eu disse para ela, disse: mas tia, como é que a pessoa tem coragem de fazer um negócio desse? Né? Inviabilizar um poço, uma coisa que é difícil para vocês ali, né? Vamos dar um jeito de descobrir, né? E eu comecei a dar ideias à tia Biró de como a gente poderia descobrir aquela pessoa para denunciar ela, entregar ela para a polícia ou algo desse tipo, né? Fiquei muito aborrecido mesmo, e eu me lembro que, cheio de justiça própria, ao dar as opções que ela poderia ter para poder, de alguma maneira, revidar o que tinha acontecido, ela pegou e fez: não, meu filho, eu conheço ele. Ele é um vizinho meu. Aí eu parei, fiquei pensando, né? Queria poder introduzir essa reflexão nossa hoje pela manhã, nos perguntando, com base no Salmo de número 73, né,
especificamente o versículo de número 3. A palavra de Deus vai nos dizer nesse verso o seguinte: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E ao sondar o meu coração, e queria que nessa manhã você pudesse fazer isso com o seu também, né? Que nós pudéssemos nos responder a seguinte pergunta: como temos reagido diante do sucesso, da arrogância e violência dos perversos? Talvez na tradução da sua Bíblia haja para essa palavra perverso a palavra maus. Como nós temos reagido ao ver a prosperidade ou o sucesso dos arrogantes, violentos e perversos? Então, na última oportunidade que nós refletimos sobre o Salmo 73, nós vimos uma estrutura que nos permite analisar esse salmo, né? O Salmo 73 é identificado, como nós falamos, como sendo dos filhos de Asaf ou do próprio Asaf. Tem como temática principal a crise do salmista em relação à prosperidade dos maus, né? E aí nós sugerimos, para análise do salmo, enxergar o texto da forma como Asaf ou seus filhos olham para os maus. Um segundo momento em que Asaf e seus filhos olham para dentro deles mesmos, que é o que a gente vai tentar fazer aqui nessa reflexão agora pela manhã, né? E em terceiro lugar, quando finalmente Asaf vem encontrar paz e pode se refugiar em Deus, a maneira como ele olha para dentro de si. E a pergunta que nos fazemos é: quem nunca olhou para o sucesso ou prosperidade de um mundo que se perde e, ao olhar para o seu próprio sofrimento, não questionou aonde está a justiça do Deus que governa todo esse plano em que nós estamos aqui? É sobre essa temática que eu gostaria de refletir com você mais uma vez nessa manhã, convidando você a novamente baixar sua cabeça, fechar seus olhos, e nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Senhor, quero lhe agradecer a oportunidade que me dás de compartilhar a tua palavra com os meus irmãos. Agradecer, meu Deus, porque na tua palavra nós encontramos resposta para todas as nossas crises e dramas. Louvar ao Senhor, porque na sua palavra nós encontramos alento para viver em dias densos, em dias onde a moral e principalmente, meu Deus, o conhecimento do Senhor escasseiam. Em dias, Senhor, em que parece que tanta coisa é contraditória, dias de perdas profundas. E ao considerar pessoas a quem o Senhor usou, a quem o Senhor tem usado graciosamente na vida de tantas pessoas, diante do flagelo virem a partir, enquanto talvez outras pessoas que nós venhamos a enxergar e cuja vida não tenha tanto sentido mais, permanecem neste plano, permanecem nesta terra. Pedimos, ó Pai, que assim como aconteceu com Asaf, o nosso coração nesse momento possa se encontrar refugiado em Ti. Rogamos ao Senhor que, compreendendo a gravidade dos nossos pecados, nós não venhamos a nos achar merecedores de absolutamente nada, e possamos nos render baixo o poder e principalmente a provisão da Tua boa mão, sabendo que o Senhor é justo, o Senhor é bom, como o salmista descreve o Senhor na abertura desse salmo. E nós Te pedimos que, ao enxergar e olhar um pouco mais as obras dos perversos, nós venhamos a nos lembrar que
o sol que o Senhor nos dá, para que venhamos a andar debaixo dele, a viver nele, ele nasce para justos e injustos. Não há nenhuma sombra de injustiça no Senhor. Que essa seja a palavra que traga consolo e conforto aos nossos corações, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. De forma panorâmica, nós vimos, queridos, 3 modos do salmista enxergar. Ele, em primeiro lugar, fixa os olhos na maneira de viver dos arrogantes e perversos. E quando ele faz isso, ele entra em crise. Nós vemos isso dos versículos 4 a 12 e também no versículo de número 19. Ele volta também o olhar para dentro de si, e ao voltar o olhar para dentro de si, ele constata as contradições do seu coração. E ele encontra nessa constatação consolo e refúgio, a satisfação que ele precisa ter no Senhor. Nós vemos isso no versículo 1, nos versículos 18 a 20 e também nos versículos de 23 a 26. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você da maneira em que esses olhares são colocados por Asaf. Ao final ele vai ver, nos últimos versículos especificamente, a bondade de Deus e como é bom se refugiar em Deus. Mas eu gostaria que, assim como o salmista considerou a trajetória dos perversos, nós possamos compreender qual a finalidade de Deus nos livrar do destino final dos perversos em dias tão maus como nós vivemos. O olhar do salmista sobre os ímpios é essa divisão. O salmista diz que ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Está aí no versículo de número 3. Nos versículos que seguem, que são os versículos de 4 a 12, ele vai descrever esses homens. E eu gostaria de ler inicialmente do versículo 4 até o versículo 6 com você. Diz assim a palavra de Deus: para eles, ou seja, para esses perversos, não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio, eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. A primeira observação que Asaf, ou caso tenha sido seus filhos, escreve, é que ele relaciona as situações de prosperidade dos perversos, dos ímpios, com a saúde. E quantos de nós já não tiveram a oportunidade de fazer esse questionamento? Como é que eu ando ao lado de Deus, eu sirvo a Deus e sofro tanto com enfermidades, enquanto outras pessoas que não têm o temor dele vivem saudáveis, gozam de boa saúde, inclusive saúde para andar e se afastar ainda mais de Deus. Então, em sua avaliação, no versículo número 4, ele diz: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não ter problemas com a saúde, para Asaf, faz com que esse tipo de pessoa seja uma pessoa que não precisa se preocupar com absolutamente nada. Na sua indignação, o salmista generaliza a sua queixa e revela algo que estava dentro do seu coração. Coloque seus olhos agora, que você acabou de ler esse versículo de número 4. No versículo de número 21, veja o que o salmista vai dizer aí, Salmo 73, 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Vou repetir. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. O problema de Asaf enxergar que só o ímpio e o perverso tem saúde é porque o coração dele está amargurado. O coração dele está sentido. Asaf, trazendo para um vocabulário bem nosso do dia a dia, ele está chateado com Deus. Ele acha isso injusto. Asaf é assim como aquele jovem que conversou com aquela senhorinha do campo, em uma manhã, ali no Palavra da Vida, olhou para a injustiça das situações que estavam à sua volta, e cheio de justiça própria, se achou no direito de voltar a sua amargura contra as pessoas que também estavam à sua volta e pareciam viver de maneira melhor que
ele. Queridos, nós precisamos lembrar que saúde não é privilégio apenas de pessoas arrogantes. Concorda? Não, tem gente que vive piedosamente ao lado do Senhor e tem saúde também. Tampouco, nem todo perverso goza de boa saúde. Concorda também? Há pessoas que são difíceis, que têm um coração, né, que definitivamente não está convertido ao Senhor. E elas não necessariamente gozam de boa saúde. Né? Então nós precisamos compreender, queridos, que a maneira como Asaf enxerga, o seu olhar aqui é um olhar parcial. E por que o seu olhar é um olhar parcial? O seu olhar é um olhar parcial porque ele está amargurado. Ele está ressentido com Deus. Ele queria que sua vida fosse outra. Ele queria que a sua sorte fosse outra. E daí ele passa a olhar mais para o mundo do que olhar para o seu Deus. O seu coração está cheio de amargura, né? E a palavra traduzida, inclusive aí na área por nédio, essa palavra quer dizer forte. Né? Havia pessoas que temiam a Deus e que gozavam de saúde, eram fortes também. E se nós passarmos a acalentar esse tipo de amargura no nosso coração, nós, assim como Asaf, caímos no erro de viver uma vida de parcialidade. E isso não casa com o caráter de Deus, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Assim, nós que somos nascidos de Deus através do Senhor Jesus Cristo, também precisamos compreender isso e não tratar as circunstâncias e situações da vida com parcialidade. De forma amplamente abordada na crise de Jó, é como se Asaf se perguntasse como é que Deus pode permitir o sofrimento de um justo. Mas se nós pararmos para ver, Deus não prometeu a absolutamente ninguém, desde os dias da lei, quando Ele deu a sua lei ali em Deuteronômio, que aqueles que o seguissem não passariam por sofrimentos. Nós vemos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo isso com muita clareza. O Senhor Jesus vai dizer para nós: no mundo passareis pelo quê? Por aflições, por tribulações, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E situações que envolvem saúde, elas também são situações que muitas vezes podem nos trazer tribulação e aflição. Como é que gente que anda retamente diante de Deus padece doente, enquanto arrogantes são sadios e desfrutam de saúde? Era essa a crise de Asaf. A gente vai ver isso dos versículos 4 a 6. Deixa eu ver isso mais detidamente com você no versículo seguinte também. Com foco nas questões que envolvem essa temática, ele segue a sua avaliação amargurada. No versículo 5 ele diz: eles não partilham das canseiras dos mortais. Salmo 73, 5. Nem são afligidos como outros homens. Então, para o salmista, como regra geral, os perversos prosperam. E para ele, isso é contraditório. Pois o Deus da aliança, lá em Deuteronômio 28 e 29, ele havia prometido que os justos seriam abençoados e os perversos e injustos amaldiçoados. Irmãos, o que há de mais grave na análise de Asaf, no versículo número 5 do Salmo 73, é que ele queria que os injustos fossem amaldiçoados. E isso é algo que nenhum filho de Deus deveria querer. No momento mais crítico da pandemia, tive a oportunidade de conversar com uma pessoa muito querida. E no meio da conversa, essa pessoa chegou para a gente e disse: rapaz, sabe qual é a maior raiva que eu tenho? A maior raiva que eu tenho é que quem tinha que morrer não morre. Eu disse: olha, no plano eterno de Deus e original de Deus, ninguém tinha que morrer. Não fosse o pecado, absolutamente ninguém tinha que morrer. Porque Deus nos criou para sermos eternos. Esse era o seu plano perfeito. Esse era o plano original. Ontem pela manhã tive a oportunidade de passar algumas horas ali na cerimônia fúnebre do nosso irmão regente, maestro geral. Enquanto estava ali, me admirou algo grandemente. Gente de muitas igrejas,
de muitas igrejas a quem o irmão teve a oportunidade de servir. Eu particularmente não conheci o irmão Maestro Geraldo, mas conheci um monte de gente que foi abençoada pela vida daquele homem, muita gente mesmo. Inclusive pude reencontrar muitas pessoas enquanto eu estava ali. E num momento como esse você para a pessoa, um homem que tinha tanto ainda para dar, e está aqui. E se nós deixarmos o nosso coração ser tomado por justiça própria, nós corremos o erro de pecar contra Deus ao achar, deveria ir outra pessoa. Quem deveria ir era outro, mas esse homem não. E não compreendemos, amados, que Deus faz perfeitas todas as coisas em seu tempo. Os dias do nosso irmão Maestro Geraldo foram cumpridos aqui na terra. O que ele tinha para fazer aqui, ele fez. E agora ele pode ouvir do seu Senhor: vinde vós benditos de meu Pai, para o descanso que vos está reservado desde a eternidade. Nosso irmão descansa. Nosso irmão descansa. E não cabe a absolutamente ninguém fazer juízo de valor no sentido de achar que outra pessoa deveria ter ido no lugar. Deus vai continuar tratando com aqueles que estão vivendo a horizontalidade dessa vida, ou seja, esse plano que eu e você estamos vivendo agora. Na sua generalização, as pessoas a quem Asaf invejava não viviam as limitações e privações que alguém que teme a Deus muitas vezes precisa renunciar e enfrentar. É por isso que ele vai dizer: não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. O mais grave que há nele é justamente isso. O que ele queria era que aquelas pessoas fossem amaldiçoadas. Ao conversar com esta pessoa querida, a conclusão que eu cheguei para ela, disse: olha, ninguém deveria, no plano original de Deus, ninguém deveria morrer. E o que eu queria te dizer agora, é que Deus não quer que você pense assim. Aquiete seu coração. Deus determinou esse tempo para chamar pessoas. E no chamar de pessoas, Ele chamou todo tipo de pessoa que estava vivendo debaixo do sol nesses dias de pandemia, amados. Pessoas que não andaram com Ele, pessoas que andaram com Ele. Pessoas que entraram no gozo e no descanso do Senhor, e pessoas que vão ter que acertar as contas com Ele no dia final. Isso aconteceu para todos. E se tiver que acontecer, acontece conosco, que estamos aqui em uma situação de relativamente segurança, ou daqueles que estejam mais expostos. Sabe por quê, irmãos? Porque o Salmo de número 139 nos diz que Deus, Ele ordenou todos os nossos dias. Cada um deles Ele já o sabia antes de nos trazer à existência. Entendamos isso, irmãos, para não nos afligirmos à toa. O Senhor determinou todos os nossos dias, e não há absolutamente nada que eu e você venhamos a fazer que possa aumentar a quantidade de dias que a gente venha a viver nessa terra. Nem absolutamente nada que tenha o poder de nos tirar a vida, se Deus não determinou que nós venhamos a voltar para Ele. Então venhamos a compreender isso, queridos, para que nosso coração não ande atemorizado e assustado, para que o nosso coração não venha a andar por caminhos que nos tornem menos parecidos com Deus. O Senhor Deus tem a minha e a sua vida nas suas mãos, e eu e você só voltaremos para Ele, o que é, diz o apóstolo Paulo, incomparavelmente melhor, quando Ele determinar que seja assim. Enquanto isso, nos agarremos em Deus e busquemos refúgio nele, busquemos a paz que necessitamos nele. Ele vai dizer no versículo número 6: daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve. Para Asaf, esses homens viviam melhor do que aqueles que diziam amar a Deus. Eles não passavam por aflições.
Ser soberbo para esse tipo de pessoa que não anda com Deus, na observação do salmista, né, era uma recompensa. Os levava a achar como se não devessem contas nem satisfação a ninguém. E todos, absolutamente todos, devessem alguma coisa a essas pessoas. Quem vive sobre essa perspectiva, né, de achar que o mundo lhe deve algo, né, é aquela pessoa que está com seu coração predisposto à arrogância. O resultado desse estilo de vida os levava a se tornarem homens violentos, tanto nos seus argumentos como nas suas ações. A imagem que o versículo 6 traz de colar e manto é a ideia de premiação, como uma espécie de recompensa, distinção, porque toda a sua vida vai bem, eles então devem ser privilegiados. Tem um monte de gente que vive assim, que acha, não é, que sua vida vai bem porque eles não passam por absolutamente nenhuma aflição. No versículo número 7 ele vai dizer: os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. A seguinte observação de Asaf é a de que esse tipo de pessoa é bem provida. Seus olhos não ficam baixos, mas são supridos e nutridos de fantasias e do desfrute de suas vontades. No versículo 8 ele vai dizer: motejam e falam maliciosamente, da opressão eles falam com altivez. É aquela pessoa que tem orgulho em ser perversa, é a maneira como ele vai enxergar. Essa palavra motejar talvez não seja uma palavra tanto do nosso dia a dia, mas o sentido dela é zombar, ou seja, eles zombam e falam maliciosamente da opressão. O que Asaf vai enxergar aí no versículo de número 7, que é o versículo anterior, não é? Que o seu coração brota-lhe de fantasias, as gorduras lhe saltam aos olhos, é que o ímpio ele é escarnecedor e maliciosamente inconveniente. E no versículo de número 8, quando ele fala maliciosamente, ele está falando de uma pessoa que tem a inclinação por ser zombadora, por desprezar aqueles que andam com Deus. Veja que nos versículos seguintes, versículos de 9 a 12, ele diz: contra os céus eles desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Asaf então fecha a sua descrição dizendo: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Nessa última frase, a gente vê um outro ídolo de coração revelado aí. A indignação do salmista, aquela época, porque no final do salmo ele vai dizer que já estava refugiado em Deus, que ao entrar na casa de Deus ou no relacionamento com Deus, ele atinou para o fim dos ímpios, daqueles que não temem a Deus. Mas o ídolo do coração que emerge em Asaf aqui é o que ele desejava a vida dessas pessoas. Ele queria a riqueza que elas alcançavam. Ele não aceitava e não estava satisfeito com a provisão de Deus para ele. No versículo número 19, a gente vê a última descrição que Asaf faz dos ímpios. E essa última descrição está aí: como ficam de súbito assolados e totalmente aniquilados de terror. E aqui eu gostaria que nós refletíssemos com atenção porque o salmista chega a essa conclusão final. Ele chega a essa conclusão final, queridos, porque ao refletir sobre todas essas coisas, ele consegue entender que
quando as coisas deixam de andar bem para aqueles que são arrogantes, perversos, ou se esteja na sua tradução assim, maus, quando elas deixam de andar bem, o destino final dessas pessoas é o desespero. Diz que eles ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Por quê? Porque são pessoas que vivem somente com os olhos naquilo que possam alcançar aqui na terra. Não conseguem colocar os olhos na eternidade, não conseguem colocar os olhos em Deus. E é por essa razão que o desespero toma conta dos seus corações. Diante disso, não venhamos a achar que isso só acontece com as pessoas que não estão na igreja, mas isso muitas vezes acontece com as pessoas que estão na igreja. Não sei se os irmãos notaram, mas nós estamos falando aqui de um homem que vivia e servia na casa de Deus. A gente está falando aqui de um homem que desejou a vida que os ímpios tinham. Então nós, também se tivermos o nosso olhar arraigado às coisas aqui da terra, podemos acabar assim como está descrito no Salmo de número 19. No momento da crise, no momento da aflição, no momento da angústia, nos ver assolados e totalmente aniquilados de terror. E isso vai nos revelar, e espero assim que a palavra de Deus revele, aonde está colocado o nosso coração, porque o Senhor Jesus mesmo disse: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, se o meu e o seu tesouro estiverem colocados em coisas que podemos conquistar nessa terra, podemos ter, podemos adquirir, ou já adquirimos, e não queremos perder, nós podemos acabar dessa forma que está descrito aqui no versículo de número 19. O Salmo 49, que seria um salmo de temática relativamente igual ao Salmo de número 73, os filhos de Coré irão falar da vaidade dos homens. No Salmo 37, que aí sim é um salmo de Davi, nós veríamos que essa temática também é repetida, mas nesse caso Davi fala sobre a temporária felicidade dos perversos. Sendo assim, gente, saiba que tudo aquilo que está colocado diante de nós, debaixo do sol, um dia passará, e haverá um dia em que todos nós iremos prestar contas diante de Deus. E o que nós devemos fazer nesse momento, ao refletir sobre toda essa trajetória descrita de forma narrativa na poesia hebraica, dos filhos de Asaf ou de Asaf, é saber aonde o nosso coração e o nosso olhar está colocado, porque quando o nosso coração e o nosso olhar estão colocados em vidas cujo seu tudo e o seu total sentido estão nas conquistas terrenas, nós corremos o risco de ficar desestruturados se estas coisas terrenas um dia vierem a nos faltar. Isso pode ser muito ruim. Pode ser muito ruim para o meu e para o seu coração. Irmãos queridos, eu fiquei indignado com o que fizeram com tia Biró. Esbravejei, desejei ao criminoso as piores retribuições que minha jovem mente vingativa podia trazer à memória. Cogitei ideias de como a gente poderia pegar ele no flagra ou alguma coisa desse tipo, fazer ele pagar pelo mal que tinha feito a tia Biró. E para minha surpresa,
tia Biró respondeu às minhas ideias com a seguinte resposta: não, meu filho. Ela falava assim: meu filho. Não, meu filho. Eu sei onde ele mora. Ele bebia a água do meu poço. Ninguém mais na rua tem poço cavado. Ele bebia lá e ele gostava, água fresquinha, friinha. Cheguei para ela e disse: mas tia, a senhora não denunciou ele para a polícia, não? Cheio de justiça própria, indignado. Se eu não, eu fiquei foi com pena dele. Como assim? A senhora vai ter que novamente ir tirar a água longe. A senhora é como se tivesse tudo voltado para o zero. Como é que a senhora pode ter pena dele? Eu disse: meu filho, quem perdeu foi ele. Ninguém mais tem poço aqui nessa rua. Ele vai ficar sem água, porque a água friinha que ele gostava, ele perdeu de vez. Eu tenho a água da vida e eu nunca mais vou ter sede de novo. A alegria dele durou pouco, a minha vai durar a vida eterna todinha. Eu não tenho raiva dele, não. Eu tenho pena. E sobre o poço, Deus sabe do que eu preciso, e Ele vai me dar um poço novo. E de fato deu, irmãos. De fato deu. Então, quando nossos olhos estão colocados em Deus, queridos, até as piores ofensas, até os piores prejuízos, eles não nos alcançam, porque o nosso coração ele está confiado na paz que o mundo e a vida no plano vertical não tem para dar, mas só o nosso Deus pode dar. Birozinha me ensinou naquela manhã, em que eu estava ali de lado, de que há como, diante da constatação das aparentes injustiças desse mundo, nós nos parecermos mais com Jesus. E eu queria que nós viéssemos chegar a essa conclusão aqui nessa manhã. Me colocar à sua disposição, para que nós venhamos a conversar sobre isso, caso você queira o fazer. Mas de que maneira nós podemos nos parecer mais com o Senhor, diante dessa situação que nós acabamos de enxergar aqui no Salmo 73, versículos de 4 a 12. E diante da situação prática que tia Biró passou, quando enfrentou aquela situação e aquela decepção. Apesar da tristeza, ele estava firme no Senhor. E essas situações, elas nos fazem parecer mais com Jesus Cristo, quando nós nos lembramos que o Senhor veio para aqueles que eram seus e os seus não o receberam. Talvez você se ache desprezado, trocado por ideologias políticas ou paixões outras nesse dia. Gente que você achava que era de fato de dentro de casa, que estava com você e que andava com você, por nada, hoje não está mais com você, não está mais ao seu lado. Criou-se um abismo de separação entre vocês, e isso parece ser injusto. Lembremos, o Senhor Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Quando diante da arrogância dos homens, de um pavão furioso chamado Herodes, que achava que ele era uma espécie de bobo da corte, e pediu: faça um sinal para eu ver. Ele simplesmente silenciou. Quando diante da impiedade de Pilatos chega para o Senhor Jesus e: tu não sabes que eu tenho poder para te libertar? A resposta do Senhor para ele foi: nenhum poder você teria se do céu não te fosse dado.
foi prejudicado, meu amado, minha amada, por pessoas que tinham aparentemente mais poder do que você? Você é um servo e uma serva de um Deus justo, e nenhum poder teria sido dado a essa pessoa, se Deus não quisesse que assim o fosse. Espere em Deus. Ele é o seu Redentor. Ele é aquele em que a sua alma pode encontrar refúgio. Quando escarnecido, zombado, agredido, o Senhor Jesus se voltava para aquelas pessoas, olhava para elas, algumas olhou fundo no seu olho, e ao voltar os seus olhos para o Pai, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu amado irmão, minha irmã, você, meu amigo, que está nos assistindo nessa manhã, em nome de Jesus, para o seu bem, perdoe. Perdoe. Porque, como já diria o ditado, não perdoar é como tomar veneno e querer que o outro morra. Mas eu não quero aqui apelar para a sabedoria popular, ela é terrenal, mas para o princípio escritural, para o seu próprio bem. Perdoe, porque a vida continua. Eu estudei com uma jovem que ela, no ano de 95, ela era filha do autor daquele hino, daquele belo hino, Segura na Mão de Deus. Alguém já cantou esse hino aqui, né? Então, meu irmão, minha irmã, segura na mão de Deus e vai, a vida continua, e o Senhor quer andar com você, enquanto sejam os seus dias na terra. Não se permita travar, porque o mundo parece injusto. De fato, esse mundo é injusto. Mas não há um só centímetro, como diria Abraham Kuyper, desse mundo, desta terra, do qual Deus não reivindique com autoridade: é meu. Esse mundo pertence a Deus. E um dia Ele trará a juízo todas as coisas. E é o atinar com a bondade de Deus que deve trazer paz aos nossos corações. Queria concluir lembrando os 4 versículos, 2 primeiros do Salmo 73 e 2 últimos, apenas com essa leitura. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Versículos 27 e 28, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que no exercício de olhar para o mundo, nós não deixemos de olhar para Deus e nele procurar o nosso refúgio. Que o Senhor, pois, te abençoe com a sua palavra e traga paz ao seu coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos mais uma vez orar, nós vamos falar com Deus. Pai amado, quero lhe agradecer nesse momento pela oportunidade de partilhar a sua palavra e pedir que nessa oportunidade em que vamos participar da mesa do Senhor, a mesma possa nos comunicar a graça necessária para que venhamos a renovar os nossos votos diante de Ti e andarmos refugiados em Tua presença. Em Cristo Jesus. Amém.